Fala aí pessoal, tudo certinho? Ontem, segunda-feira, e hoje também eu disponibilizei um simulado com 4 questões aqui pelo Facebook. Depois também esse vídeo a gente vai disponibilizar lá no nosso canal do YouTube. E a gente aqui vai fazer os breves comentários, porque é um simulado muito assertivo, muito rápido. A banca é FGV, Fundação Getúlio Vargas. E em relação ao direito previdenciário é muito tranquila, mas a gente aproveita para revisar alguns tópicos, não é? Então diz assim, a primeira questão do simulado, diz assim: o benefício previdenciário de auxílio reclusão é pago aos dependentes do segurado de baixa renda que for preso. Beleza, é isso mesmo, né? Desde que a prisão seja em regime fechado, tem ali os requisitos para concessão. Trata-se, portanto, de um princípio específico desse benefício previdenciário. Enfim, a construção é um pouco mal feita, mas quem fez essa questão aqui foi nosso aluno. Porque quando a gente faz ali, não é, a mandala dos princípios da Seguridade Social, como também a mandala dos princípios da Previdência Social, a gente encontra ali a seletividade e distributividade. E como é que a gente mais ou menos bate um papo em relação a esse princípio? É de que há uma capacidade orçamentária, há uma capacidade de pagamento finita, beleza? Então, portanto, não dá para atender a tudo e a todos indistintamente. Então, esse princípio da seletividade e distributividade, ele diz justamente isso. Seremos seletivos na distribuição de benefícios e serviços. E é justamente nesse princípio que nasce, por exemplo, o benefício salário-família, que é somente devido aos segurados de baixa renda por conta de dependentes até determinada idade. Não pode, por exemplo, um segurado parceiro desse segurado de baixa renda na mesma empresa e que ganha um pouco mais e também tenha filhos até 14 anos de idade, dizer, poxa, você ganha salário família e eu não ganho salário família. Aí quem ganha o salário família diz, meu amigo, é o princípio da seletividade e distributividade. Então a pegada é essa para responder essa questão aqui. A questão fala do auxílio reclusão, que assim como o salário família, é devido aos dependentes do segurado de baixa renda. No caso do auxílio reclusão, é exatamente devido aos dependentes do segurado de baixa renda. Enquanto no caso do salário família, é devido aos segurados de baixa renda por conta dos seus dependentes filhos até 14 anos de idade. Então, portanto, a questão número 1 é letra D, seletividade e distributividade. Bem, a questão número 2... teve até uma aluna agora do Se Joga, fez assim, poxa, Ítalo, eu errei a questão número 2. Mas a questão número 2 é bem legal, porque também trata de um outro princípio que é um pouco implícito. Na verdade, não é explícito no artigo 194 da Constituição, quando lista quais são os princípios da Seguridade. Esse princípio a gente vai encontrar ali no artigo 3º da Constituição, que é o princípio da solidariedade. Então a questão número 2 vai buscar validade justamente nesse princípio. Diz assim: Castilho aposentou-se pelo INSS de forma programada aos 65 anos. Aí eu adaptei isso aqui, tá? Porque a questão falava de aposentadoria por tempo de contribuição. Como já não existe mais, então aposentadoria programada aos 65 anos, com proventos de um salário mínimo mensal. Mas depois de algum tempo, ele resolveu retornar à ativa. Conseguiu um novo emprego no comércio de Florianópolis, onde teve a motociata e agora a gente tem a tanqueciata. Mas vamos lá. Então, do comércio de Florianópolis, com salário contratado correspondente a 2 mínimos nacionais, ok? Então, qual é a situação aqui? A aluna não poderia ter essa dúvida. Ele recebe benefício previdenciário, mas ele não está impedido a retornar ao mercado de trabalho e receber remuneração. Então, ele recebe benefício aqui, recebe remuneração aqui. Pois bem, por conta do princípio da solidariedade, ele não contribui sobre benefício, porque nenhum benefício do regime geral de previdência é base de incidência, excetuando o salário maternidade, no caso específico do segurado, mas enfim. Então, nenhum benefício, em regra, é base de incidência, porque um sistema de previdência pressupõe isso mesmo.
eu contribuo enquanto estou na ativa para ter benefícios no futuro. Ora, se eu já estou recebendo benefícios no futuro, então eu não devo contribuir sobre o valor de benefício. Mas isso não é verdadeiro em relação ao regime próprio de previdência dos servidores da União, por exemplo. Mas aí vocês viram a aula lá com o ex-gordinho gostoso, com o Luiz Gustavo. Então vamos lá. Peraí. Castilho. Ele recebe um salário mínimo de benefício aposentadoria programada. Voltou ao mercado de trabalho, recebe 2 salários mínimos. Aí a pergunta é, ele vai contribuir sobre essa remuneração aqui, que ele recebe de 2 salários mínimos? Sim ou não? Sim! Claro que sim, porque tem o princípio da solidariedade. Ainda que ele não tenha direito a nenhum outro benefício, porque ele já é aposentado, em regra, ele não tem direito a nenhum outro benefício. Depois a gente vai ver que tem alguns benefícios aí que podem ser concedidos, como por exemplo o salário família, o salário maternidade, a reabilitação profissional, que é um serviço, mas enfim, isso aí é uma outra discussão. Mas o fato é que, em regra, o cara já é aposentado, recebe seus proventos de aposentadoria e volta a trabalhar. Ele vai contribuir sobre a remuneração dessa nova atividade? Sim. Sim, e quem determina isso é justamente o princípio da solidariedade. Ainda que ele não tenha direito a nenhum outro benefício, em regra, ele contribui para o sistema, para o financiamento do sistema como um todo. Então, portanto, a questão diz assim, Castilho terá que recolher INSS, sua contribuição para o INSS sobre o salário que recebe na ativa, mas ele não contribuirá sobre o valor do benefício. Simples assim. A aluna fez, pô, Ítalo, eu me atrapalhei nessa, pois agora não atrapalha mais. Vamos lá na questão número 3. A questão número 3 diz assim, sobre a filiação aos regimes previdenciários no Brasil. Joia! Regime geral de previdência, regime dos militares, regime próprio dos servidores e regime de previdência complementar. Então vamos lá. Sobre a filiação aos regimes previdenciários no Brasil, é correto afirmar que, aí na letra A diz assim, um servidor público do estado do Rio de Janeiro, que licitamente, que é meu caso, né, que licitamente desempenhe outra atividade remunerada de forma autônoma, será vinculado também nessa condição ao regime geral de previdência. Verdade, é a minha situação. Eu sou servidor, ocupante de cargo efetivo no governo federal, minha atividade é exclusiva, eu só posso ser auditor, mas é liberado ser professor de faculdade, curso de graduação, pós-graduação, colégio e cursos preparatórios para concurso. Então minha atividade é lícita. Então vamos lá, eu sou vinculado ao regime próprio de previdência, beleza? Mas eu exerço uma atividade vinculada ao regime geral de previdência. Então, portanto, eu sou segurado obrigatório do regime geral de previdência social. Eu vou ter tanto direito a benefícios no regime geral, como também a benefícios no regime próprio. Ladrão! 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 Não, rapaz, eu contribuo para os dois regimes e as atividades, elas são permitidas. Eu sou ocupante de carga efetiva aqui e sou segurado obrigatório aqui no regime geral de previdência. Então, muito simples, muito direta, fácil. E agora a gente vai na questão número 4 e a última questão que diz assim, vamos lá? A Seguridade, nos termos da Constituição de 88, estabelece diversas diretrizes e princípios para o seu funcionamento. Dentro dos 3 subsistemas criados, Previdência, Assistência e Saúde, é correto afirmar que, aí vem lá, olha só, muito massa essa questão, tem as assertivas aqui, tem uma, por exemplo, que fala da contrapartida, enfim, mas vamos lá na letra C, diz assim, a União, como forma de atender os objetivos da Seguridade Social, poderá criar novas contribuições. Beleza, a gente já estudou isso aqui no Se Joga no INSS, a gente já estudou isso, muito massa a aula, inclusive. Pode ser criado novas contribuições, desde que sejam através de lei complementar e sejam não cumulativas. E vem a questão aqui, ainda bota assim, e elas têm que ser novas, não é? Elas têm que ser novas. Tem que haver ineditismo de fato gerador e base de cálculo, serem não cumulativas e serem criadas através de lei complementar. Se a gente vincular esse assunto com o princípio da não surpresa, por exemplo, vai ter que esperar 90 dias para a cobrança, né, da data da lei que as instituiu, ou aumentou, ou modificou, que no caso é majorou. Então, portanto, galera, é simples, a gente se depara
Todas essas questões, ó, essa prova, por exemplo, foi para o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, prova de auditor. A questão anterior foi para a prova de procurador. A anterior, a segunda, foi para analista judiciário. E a primeira também foi para analista judiciário. Ou seja, a gente vai estudando direito previdenciário, vai ganhando traquejo com a matéria e vai respondendo qualquer questão de prova. Beleza? Forte abraço e vamos juntos nessa caminhada. Valeu, a gente se vê lá no sejoganoinss.com.br. Esse vídeo também vai estar aqui no canal no YouTube, então, portanto, se inscreva, marque o sininho para toda vez ser notificado. E esse vídeo também vai circular aí pelo Instagram, eu não sei se vai, mas enfim, pelo Facebook, pelos perfis no Facebook. Tem um perfil, por exemplo, que é só alunos do INSS, tem um outro perfil que é da minha amiguinha Jeanine, que ela bota lá concurso INSS 2021-2022, ou seja, esperando esse concurso acontecer. Então a gente também vai disponibilizando conteúdo nesses grupos. Enfim, é isso aí, vamos juntos, continuem comigo. Direito previdenciário é suave na nave. Valeu, forte abraço.